Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando agora com muita alegria para todo o Brasil. Esse programa que a gente fala sobre catequese, doutrina da igreja, história da igreja católica. Enfim, é um programa que a gente quer cada vez mais partilhar assuntos interessantes da nossa fé católica. E o Padre Guido Motinelli é o nosso querido comentarista que já está aqui ao meu lado, na qual eu dou boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Mais uma vez estamos chegando nas vossas casas com tanta alegria, com aquela força de vontade de ajudar a cada um de vocês a encontrar-se cada vez mais com Deus através do conhecimento que tem como consequência o verdadeiro amor. Hoje quero dar um abraço especial ao casal Pedro e Dona Maria Lúcia, aqui de Valinhos, como também na família do seu Wagner, Helenice e Gabriela de Barbalha, no Ceará, que nunca perdem os nossos programas. Estamos aqui à vossa disposição, procurando fazer com que, através do conhecimento, nasça dentro de nós muito amor para o nosso Deus. Ô Padre Guido, o senhor vai dar um recadinho logo no início do programa para alguns amigos, né, co-irmãos da sua congregação rogacionista. Conta pra gente o que está acontecendo. Sim, exato. No dia de hoje, como também na manhã e depois de manhã, encontram-se reunidos na nossa casa de Bauru, onde também eu moro, os sacerdotes, párocos e diretores de santuários nas nossas casas da nossa província do Brasil, que compreende Brasil, Argentina e Paraguai. A foto está no ar, inclusive, aí, Padre Guido. Olha lá, esses padres que vieram de tão longe, né? Então aí estão os párocos rogacionistas Sim. do Brasil, Paraguai e Argentina, todos reunidos lá na cidade de Bauru, onde o senhor mora, né? Exato, fazendo uma avaliação da caminhada que a congregação faz a serviço dos fiéis que Deus entrega diariamente aos nossos cuidados pastorais. A gente manda aqui um grande abraço para o Padre Juarez Destro, que é o superior provincial, né, Padre Guido, Exato. Da tua congregação, não é isso? Sim, é que está orientando este encontro. Amanhã também eu darei uma palestra para os nossos irmãos, né? Que tudo seja para a glória de Deus, que possam sair deste encontro cada vez mais fortalecidos para poder doar mais ainda a vida para o bem de tantas pessoas. Aliás, hoje a gente tem uma coisa interessante, que ainda no programa de hoje, né, nós vamos mostrar uma pequena entrevista que fizemos, um depoimento, né, do superior geral dos rogacionistas, né, o Padre Ângelo Mesari. O Padre Ângelo Mesari, que é o superior geral dos rogacionistas, que é o nono sucessor de Santo Aníbal Maria de França, né, Padre Guido, Sim. Fundador dos rogacionistas, trabalha lá na Casa Geral em Roma, inclusive foi a casa que nos acolheu, a equipe da Rede Século XXI, nós comentamos isso na semana passada, fizemos uma viagem tanto para a Polônia quanto para a Itália, para fazer uma série de reportagens que exibiremos aqui na sequência dos nossos programas. Nós ficamos hospedados em Roma, na casa dos rogacionistas, e gravamos uma pequena entrevista com o Padre Ângelo Mesari, que é brasileiro, superior geral dos rogacionistas. Aguardem que ainda hoje a gente exibe essa matéria para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa comunidade na qual o Padre Guido faz parte, não é isso, Padre Guido? Exato, né? E quero desejar ao Padre Ângelo Mesari pleno sucesso, né, nesta grande missão de liderar a congregação rogacionista, que está sendo conhecida e apreciada no mundo inteiro. Inclusive, ele que está lembrado que o nosso Padre Ângelo acabava de chegar de uma viagem no Iraque, onde passou a Semana Santa juntamente com os nossos irmãos daquele país tanto provado neste momento histórico. É verdade. A gente vai falar disso daqui a pouquinho no programa e mostrar essa entrevista com o Padre Ângelo. Padre Guido, na semana passada começamos esse tema, na qual a gente faz a segunda parte hoje, a celebração da Santa Missa. Semana passada, então, foi a parte 1, celebração da Santa Missa, parte 1, e hoje a gente continua essa catequese sobre a Santa Missa, com justamente esse tema, a celebração da Santa Missa, parte 2. Hoje é o tema desse programa. Semana passada a gente foi mais ou menos até o momento das oferendas durante a missa. A gente continua a partir daí falando sobre esse assunto tão rico, que é o centro da nossa fé, a Santa Missa. Mas para quem ligar, deixar o seu nome aqui para a gente, dizendo que quer participar do sorteio, ou também quem fizer pergunta, mandar de alguma maneira um recadinho para a gente, elogiando o programa, mandando suas reclamações, suas dúvidas, o que você quiser, manda para a gente. No final do programa a gente vai fazer um sorteio de um livro, que de vez em quando a gente faz esse sorteio. Tá aí, esse livro hoje de São José de Anchieta. Já São José de Anchieta, né, foi canonizado não há muito tempo pelo Papa Francisco. Um Pequeno e Grande Homem, esse livro de São José de Anchieta, foi escrito pelo padre Hilário Govoni, que é um sacerdote jesuíta, da mesma ordem a qual pertenceu São José de Anchieta, o padre Hilário Govoni,
que aliás é a mesma ordem do Padre Eduardo Dugert, fundador aqui da Rede Século XXI, e do nosso querido Papa Francisco, é claro, né? Quer levar esse livro da vida do Padre José de Anchieta, São José de Anchieta? Liga pra gente, ou manda e-mail, ou mensagem via WhatsApp. O endereço fica disponível para você durante a nossa conversa aí no seu vídeo. No final do programa a gente sorteia então esse livro para um telespectador, tá bom? Vamos lá, Padre Guido, vamos continuar então o que nós começamos na semana passada. Prometemos que dividiríamos esse tema em 2 programas. Vamos dar continuidade então. Se você perdeu o programa da semana passada, está disponível no nosso site, rs21.com.br, é o nosso portal. Você clicar em programas dentro do nosso portal, que é o portal da Rede Século XXI, acha lá o programa Eclésia, está disponível o programa da semana passada e todos os outros programas, todas as edições dos nossos programas estão lá disponíveis para quem quiser acompanhar. Vamos dar sequência então, Padre Guido. Nós paramos, como eu estava dizendo agora há pouco, justamente naquele momento, falando do momento das oferendas, né? Sim. Partindo dali, onde a gente foi, queria fazer a pergunta para o senhor o seguinte. Geralmente a gente pode perceber nas nossas celebrações no dia a dia, que durante a procissão das oferendas, geralmente algumas pessoas conduzem as ofertas, né? Leigos ali da comunidade, em alguns lugares pode ser seminarista, mas pode ser uma série de pessoas da comunidade de maneira geral. Esse gesto, né, de levar as oferendas até o sacerdote, Padre Guido, tem algum fundamento bíblico? Sim. Abrindo a Bíblia, exatamente no livro do Levítico, no capítulo 26, encontramos um assunto muito interessante. Trata-se do resgate. O que é isso? Diante de um benefício que nós recebemos da parte de Deus, torna-se quase que natural um gesto de uma retribuição. Deus dá uma grande graça, um favor, eu também quero dar algo para Deus. Neste capítulo 26 se fala até do dízimo. O capítulo 26 do livro do Levítico. Do Levítico, sim. Tá. Isto é, diante até de uma colheita no final de uma temporada, como é importante dar uma parte para Deus, o dízimo, tem fundamento bíblico. Temos a passagem gravada na história de Maria e de José, quando nasceu Jesus. Também eles, como ação de graças pelo nascimento de Jesus, foram oferecer, conforme o costume da época, e também uma oferta das pessoas mais humildes e pobres, um pombinho ou 2, né? Está gravado assim nos Santos Evangelhos. Portanto, o fato de oferecer ao altar não somente o dinheiro, mas às vezes alguns produtos da região. Ter um período, por exemplo, um caso prático, de poucos meses atrás, quando quebrou aquela represa, né? Lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, aquele desastre lá. Né? Houve um apelo para mandar água. As pessoas chegavam na igreja com garrafas de água para mandar para aquele povo tão sofrido. Quando muda um pouquinho a estação, chega o inverno, é comum fazer uma campanha até do agasalho ou de cobertores, etc. Isto é alguma coisa que possa servir para o bem público da comunidade. Então essa chamada procissão das oferendas tem origem então bíblica no livro do Levítico, está bem claro. Sim. Qual o capítulo mesmo que o senhor citou? É o capítulo 26 do livro do Levítico. E isto é muito importante, Érica, porque nos ajuda, esta parte, a manter sempre a gratidão diante de Deus. Tantas vezes nós recebemos benefícios, prezados amigos, telespectadores, mas não agradecemos a Deus. Quando deveria estar aqui, nem o Eric, nem o Padre Guido, mas um São Francisco de Assis, que agradecia a Deus até pelo ar que respirava. Chamava a lua de irmã, o sol de irmão, na água também, etc. Né? Olha, minha gente, como é importante saber sempre agradecer a Deus pelos incontáveis benefícios que Ele gratuitamente nos proporciona. Já falamos na primeira parte da nossa catequese, na semana passada, na parte 1 dessa catequese, da diferença da procissão das oferendas para o ofertório. Já já o padre explica de novo o que é isso. Já já, na sequência, ele vai explicar o que é o verdadeiro ofertório na missa e essa procissão das oferendas, que às vezes também as pessoas costumam chamar de momento do ofertório, mas que tem a diferença, você já vai entender. Porque antes, Padre Guido, para a gente respeitar a sequência lógica dos acontecimentos da missa, queria que o senhor explicasse para a gente, porque quando começa a preparação da oração eucarística,
quando começa, o sacerdote está se preparando, ou às vezes o diácono também ajuda nesse momento, né, Padre Guido, a preparar o altar e vai começar a oração eucarística na sequência. Sim. Tem um momento que o sacerdote vai lavar as mãos. Sim. Né, a gente percebe isso. Por que tem esse costume? Como é que isso começou? Exato. Olha, vamos em primeiro lugar dizer que tudo o que acontece no altar é algo de sagrado. O sacerdote lava com um pouco de água, lava as mãos, porque a partir daquele instante, logo em seguida, quando ele vai tocar na hóstia para consagrar, aquela hóstia se torna o corpo de Cristo. Certo. Portanto, para um grande respeito que merece exatamente o corpo e o sangue de Cristo. Antes ainda de lavar as mãos, o sacerdote fez o oferecimento. Sim. Que geralmente é aquela oração que não é feita em voz alta. A gente até comentou disso alguma coisa, né, Padre Guido? Exato. É uma oração reservada e o sacerdote pede para que tudo que ele faz, até as mãos limpas, batam perfeitamente com o seu estado de pessoa limpa. Certo. Que haja, digamos assim, uma perfeita união nos dois significados prático com também o teórico, mas que significa a vida íntima do sacerdote. Ed é importante este momento porque entramos na parte central da Santa Missa. Certo. Certo? Porque a partir daí, repito, o sacerdote começa a usar uma linguagem ensinada por Jesus e, como nós vamos entender daqui a alguns instantes, acontece exatamente a transformação do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Então o sacerdote lava porque a próxima vez que ele tocará aquilo que é pão, na sequência vai acontecer justamente o que você estava dizendo, a transubstanciação, né, Padre Guido? Sim, uma palavra um pouco difícil, mas que precisa ser explicada. Transubstanciação, isto é, a passagem da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Estamos diante de um dos maiores mistérios da nossa fé. Inclusive, Eric, logo após que o padre consagra, diz para os fiéis, eis aqui o mistério da nossa fé. Muito bem. Aí, Padre Guido, acontece a consagração, né? Nós vamos falar disso ainda na sequência, bastante coisa relacionada a isso. Mas durante, né, no início de todo aquele processo que acontece depois desse momento, tem aquele momento que a Assembleia vai proclamar ou então cantar o santo. Sim. Padre Guido, completando algo que nós já falamos semana passada e para deixar bem claro, a oração do santo, né, nesse momento que a Assembleia vai proclamar ou cantar, é bem comum a gente ver a Assembleia cantando o santo, acontece a mesma coisa com o Glória, né, que já foi assunto da semana passada, o Glória. Sim. Tanto o Glória quanto o Santo, pode ser cantada qualquer letra? Não. Obrigado por esta bela pergunta, porque pode acontecer exatamente que isso nas paróquias não seja muito observado. Seja o hino de louvor, o Glória, como também este hino de aclamação do Santo, deve ser executado conforme fala a liturgia, no pleno respeito da letra que a liturgia coloca para este canto. Naturalmente, se si canta in lingua latina, talvez o problema não existe. Certo. Mas quando se adapta aos vários idiomas, às vezes se preferem cantos, não digo melhores, mas com melhor ritmo e com palavras algo parecidas, não. A liturgia é muito rigorosa quanto ao texto deste hino de aclamação. Então, o texto do santo, vale também essa regra para o Glória. Sim. Tem que respeitar o que a liturgia manda. Não pode inventar uma letra, por exemplo. Perfeito, né? E isso que temos que deixar bem claro, porque há pessoas que têm até a capacidade de inventar música, e músicas bonitas, naturalmente, mas antes de apresentar estas músicas ou de serem executadas, pelo amor de Deus, vamos pedir para o sacerdote que dê uma olhadinha, porque não pode sair do texto oficial estabelecido pela liturgia. Entendi. Daqui a pouco você vai falar do Pai Nosso, eu vou repetir essa pergunta, se essa regra vale para o Pai Nosso também, viu, Padre Guido? Já adianto, Eric, que não pode ser substituído por outro canto.
Então, porque são orações chaves na história do nosso credo, da nossa religião. E, portanto, a igreja é bastante rigorosa e vale a pena explicar estas coisas. Alguém poderia ficar até, não digo a palavra ofendido, mas sem jeito. Mas, gente, vamos obedecer à liturgia, porque o ensinamento litúrgico nos leva a maior compreensão do que está acontecendo no altar. Ô, Padre Guido, esse momento que a gente está comentando, né, nós já partimos nessa parte 2 dessa catequese, já que, como eu disse, a primeira parte fizemos semana passada, direto já da porção das oferendas, né? Então a gente já está aqui comentando da oração eucarística. Essa chamada oração eucarística, no rito latino, né, ordinário, que é o rito dia a dia, que a gente conhece na maioria das nossas igrejas aqui no Brasil, quantos textos a gente se encontra para esse tipo de oração eucarística? Certo. Eric, quando se realizou o Concílio Ecumênico Vaticano II, a liturgia era celebrada só em língua latina e havia praticamente um único texto que depois a Igreja ampliou. Atualmente são 14 os textos aprovados pela liturgia, textos eucarísticos. Se eu celebro uma Santa Missa, por exemplo, para crianças, há um texto apropriado para as crianças. Certo. Se eu celebro a missa numa festa religiosa, por exemplo, um Corpus Christi, o texto apropriado é mais o número 1, a liturgia eucarística número 1. Isto é, há várias possibilidades. Alguém poderia perguntar, padre, qual é a oração eucarística mais usada, mais comum? É o número 2. Né? A número 2 é a mais comum? É a mais comum, sim. Mas tantas vezes, aos domingos, até nos folhetos que acompanham a liturgia, se encontram outras orações eucarísticas, especialmente a número 3 e a número 6. Tem a 6A e 6B. Depois tem também uma liturgia apropriada que foi criada em ocasião do Congresso Eucarístico em Manaus. Né? E foi aprovada também, para algumas circunstâncias, aquela oração eucarística. Então nós encontramos ao total? 14. 14, sim. Agora, cabe também aos bispos a escolha de uma liturgia, de uma oração eucarística apropriada em algumas circunstâncias da sua diocese. Por exemplo, na hora de celebrar a solenidade do padroeiro ou da padroeira. Padre Guido, o senhor citou aí o Concílio de Trento, já dedicamos um programa exclusivo sobre o Concílio de Trento. Aliás, o senhor citou aí também o livro de Levítico, também já fizemos um programa sobre o livro de Levítico. Foi. Tudo lá no nosso site, gente. Se eu fosse vocês, acostumaria sempre a visitar o nosso site para dar uma olhada nesses programas antigos, que são assuntos também bem interessantes. O Concílio de Trento, que foi muito importante, ele aconteceu num período, logo após, vamos dizer assim, ao auge da Reforma Protestante. E algumas questões ali precisavam ser bem passadas a limpo, inclusive tudo que está relacionado à Santa Missa, e principalmente a transubstanciação. Sim. Tem muita importância esse Concílio de Trento, Padre Guido, naquilo que a gente está dizendo aqui, sobre a oração eucarística e especialmente sobre o milagre da transubstanciação, né? Sim, foi um dos temas mais tratado e, não digo a palavra definido, mas confirmado. Digamos assim, o grande mistério da transubstanciação. Por quê? Estava acontecendo que essas novas religiões que estavam nascendo, luteranismo, anglicanismo, calvinismo e outras também lá na Europa, acabaram não acreditando no mistério da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrado. Certo. E, além disso, Eric, é bom que os nossos amigos saibam, até da doutrina que sempre ensinou os 7 sacramentos, acabaram cortando, eliminando 6. Deixaram só com o batismo. Só com o batismo. E olha lá, porque tem algumas religiões onde o batismo também não é válido, porque não é administrado em nome da Santíssima Trindade. Agora, a Igreja não pode ficar indiferente diante deste problema gravíssimo que estava criando-se na Europa. E, através do Concílio de Trento, imaginem só, meus amigos, uma reunião de bispos que durou 18 anos. Que iniciou no ano, o senhor se lembra de cabeça? No ano 1545, até o 1563. Certo.
E foi uma verdadeira, digamos assim, uma aula de disciplina e de seriedade, com muita humildade. Havia, digamos, também, na verdade, muito transtorno dentro da igreja, né? Por exemplo, eu sou italiano, Eric, quando começou o Concílio de Trento, somente no meu país, na Itália, havia 5 papas ao mesmo tempo. Olha, foi um momento muito difícil e delicado. Muito difícil, né, Padre Guido? Sim, o Concílio, né, tirou todos os 5 e elegeu o verdadeiro Papa, que não era nenhum dos 5. Né? Uma coisa, então, que vale ressaltar é que o Concílio de Trento organizou a liturgia católica como um todo, deu grande importância para os detalhes da celebração da Santa Missa, organizou essa liturgia, especialmente da Santa Missa, combateu, né, as heresias daquele tempo, especialmente as lançadas sobre diante da Reforma Protestante, deixou bem claro a nossa fé católica, o milagre da transubstanciação e tudo mais. Mas tem outro detalhe interessante que o Concílio de Trento também trabalhou, que foi a questão dos ritos, né? Os ritos até então, que não eram poucos que existiam na igreja, o Concílio de Trento não aboliu os ritos antigos, né? O que veio antes do Concílio de Trento foi permanecido, porém com uma pequena orientação, vamos dizer assim. Os ritos que até então já existiam há 200 anos, gente, 200 anos é muito tempo. É que na linha, né, da Igreja Católica, que já tem 2000 anos, a gente está falando do século XVI, então já faz bastante tempo. Os ritos que até então tinham 200 anos, mantiveram, né? Não foram abolidos. Mas a Igreja unificou, compilou uma única liturgia, da qual perdurou por muitos séculos. Nós só tivemos mudanças significativas nessa liturgia latina, romana, no Concílio Vaticano II, né? Após o Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica da década de 60 e 70. Então, é bom isso dizer também, porque os ritos que vêm antes disso não foram abolidos. Entre eles, por exemplo, para citar um, né, o rito maronita, que era bem anterior ao Concílio de Trento, foi mantido, porque naquela época já tinha mais de 200 anos, e usa-se o mesmo rito até hoje, né, tantos séculos depois. Padre Guido, esse assunto é interessante. Entrou em Concílio de Trento, dá bons ganchos aqui para a nossa conversa, né, Padre Guido? Sim, porque foi um concílio não comum, repito, não só pelo tempo que durou, mas sobretudo pelos artigos de fé que apresentou de uma maneira oficial, como verdadeiros dogmas. Falamos de novo, a transubstanciação, a validade dos 7 sacramentos, fundou os seminários para a formação dos seminaristas, apresentou também o índex, isto é, a censura, digamos assim, dos livros que eram publicados, que antes de serem publicados e colocados a serviço de todos, deviam passar pela censura para que o conteúdo fosse exatamente integral e conforme a doutrina da fé. Voltando então aqui, Padre Guido, dando sequência, volta a explicar para a gente o que o senhor comentou na semana passada. Ao final, né, desse momento da oração eucarística, não é ainda ao final de todo esse momento do rito ainda, não chegou a hora da comunhão. Sim. Mas tem a chamada doxologia, sim, que esse então, Padre Guido, é o verdadeiro ofertório. Já falamos isso, mas fica bem claro para a gente. Esse é o ofertório da missa? Perfeito, é a palavra certa, exatamente esta, porque é o momento no qual o sacerdote, levantando o pão e o vinho consagrado, diz aquelas palavras: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. É aí que o sacerdote interpreta a presença de todos os fiéis e oferece o pão e o vinho consagrado, o corpo e o sangue de Cristo, como verdadeira homenagem de fé, acreditando plenamente no que está acontecendo no altar. Então, na verdade, quando a gente fala em ofertório, é a oferta do sacerdote a Deus. A Deus. Né, Padre Guido? Sim, é ele que interpreta exatamente o povo inteiro. Por isso que esta oração, inclusive, não deve ser feita juntamente com o povo. Que infelizmente é um costume que a gente vê em alguns lugares, mas não é correto. Não. Somente o sacerdote deve rezar. O sacerdote que interpreta e representa o povo, sim. E o povo solenemente responde com amém, que às vezes é cantado, às vezes é apenas dito no final dessa doxologia. Liturgicamente falando, o canto deste amém tem um grande significado. Certo. Porque amém significa é assim mesmo. Eu acredito no que estou dizendo. Por isso, é mais uma expressão do nosso credo. Então, que ficar bem claro, a procissão,
das oferendas, né? Aquilo que acontece depois da homilia, depois da oração do creio, depois das orações dos fiéis, né? Aquilo é a procissão das oferendas, né? A gente, em alguns lugares, a gente acaba ouvindo aí nas nossas comunidades, chegou o momento do ofertório. Não, procissão das oferendas. O ofertório mesmo é isso que o Padre Guido acabou de explicar, o momento que o padre canta por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Somente o padre canta naquele momento, proclama ou canta. A comunidade não deve acompanhar, só responde o amém no finalmente, né, Padre Guido? Perfeito. Mas tem uma oração também interessante antes de chegar aí, né, Padre Guido? É conhecido como oração universal? É, a oração do Pai Nosso? Não, Padre Guido, aquelas orações que lembram as autoridades. Sim. Oh, muito bem. Quando o sacerdote termina a consagração, inicia uma verdadeira sequência de orações. O padre pede para Deus em benefício do Papa, do Bispo, das pessoas falecidas, das necessidades da igreja, invoca a proteção do santo padroeiro da cidade ou daquela paróquia. Certo. E invoca naturalmente a intercessão de Nossa Senhora. São todas orações que alcançam um objetivo extraordinário de uma presença destas pessoas, uma mais santa do que a outra, e para valorizar mais ainda o sacrifício eucarístico que está se realizando. Aquele momento, por exemplo, que quando reza pelo Papa e reza pelo bispo local, eu já queria até que o senhor esclarecesse isso. Sim. Um padre de uma diocese, de repente está em outra diocese, ele deve rezar pelo seu bispo de origem lá de onde ele mora ou de onde ele se encontra naquele momento? Reza para o bispo da diocese no qual está celebrando a Santa Missa. Na verdade, é bom também explicar isso aos nossos telespectadores. Toda vez que eu celebro a Santa Missa aqui nos estúdios da Rede Século XXI, faço o nome do nosso bispo aqui de Campinas, claro, Ayrton José, e logo em seguida acrescento todos os nossos bispos diocesanos. Legal. Que estão acompanhando através da televisão. E nesse momento também se lembra, é claro, o nome do Santo Padre, o Papa. Sim. Só se omite quando o Papa faleceu, a sede está exato. vacante, não tem Papa, naquele momento não se diz o nome, esperando, claro, a eleição do próximo. Ô Padre Guido, olha, tem muita pergunta legal aqui, não vai dar tempo de comentar rapidinho nesse bloco. Na sequência, viu, diretor? Na volta, no próximo bloco, eu vou comentar algumas participações aqui dos nossos amigos telespectadores. Lembrando que a gente está fazendo aqui um programa que é a segunda parte de uma catequese que iniciamos na semana passada, né? A celebração da Santa Missa, parte 1, fizemos semana passada. Estamos na celebração da Santa Missa, parte 2. Na sequência lógica dos acontecimentos da missa, semana passada a gente foi do início até mais ou menos o momento das oferendas, né? Da procissão das oferendas. Retomamos daquele ponto, na sequência, até o final, da gente conseguir, tomara que dê tempo da gente ir até o final. E no programa de hoje, como eu disse, a gente ainda mostra uma entrevista com o padre Ângelo Mesari, superior-geral dos rogacionistas, que gravamos com ele lá em Roma, né, lá na sede dos rogacionistas, a casa que nos acolheu no nosso trabalho lá em Roma, uma série de gravações que fizemos e será exibida nos próximos programas. Olha, a gente vai para o intervalo, mas aproveita antes, liga aqui para a gente, manda e-mail, já tem bastante participações, ou também mensagem via WhatsApp para concorrer a um livro, tá bom? Já a gente vai sortear no final do programa um livro sobre São José de Anchieta, chamado Um Pequeno e Grande Homem. São José de Anchieta, Um Pequeno e Grande Homem, escrito pelo padre Hilário Govoni, que é um sacerdote jesuíta, tá bom? A gente vai fazer esse sorteio já no final do programa. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Aproveita esse intervalo, pensa aí alguma pergunta, alguma coisa que você queira mandar pra gente, manda pra cá, vai participar do sorteio no final. Vamos para o intervalo, já a gente volta conversando sobre esse assunto, a celebração da Santa Missa. Não sai daí, a gente volta já.